Ora bem, a segunda edição da Caderneta de Cromos com o Nuno Marco versa sobre... Ora bem, versa sobre coisas acabadas em eria. Já vão perceber. Já vão perceber. Há certas coisas que hoje damos como adquiridas e que começam a entranhar-se quase no nosso ADN a um ponto que torna-se angustiante pensar como é que vivemos sem elas. Por exemplo, os restaurantes de fast food. Nós não vivemos sempre com o McDonald's, o Burger King, a Pizza Hut, a Telepizza. Como fazíamos nós para nos enchermos de colesterol e engordarmos até ficarmos uns pequenos potes? E se eu fui um pote, meus amigos? Fui um pote com óculos. Deprimente. Hoje continua a ser, agora começo nisso. Tem que bater um bocado mais a banha. Bom, no meu caso era simples. Como é que eu me enchia de colesterol? Eu quero prestar aqui homenagem aos cachorros quentes da cantina da Escola Preparatória Pedro de Santarém, em Benfica. Eram épicos. Hoje, a existência desse alimento seria suficiente não só para fechar a cantina, mas possivelmente para fechar toda a escola e para ser notícia de abertura dos jornais. Era assim tão bom, tão saudável? Era. Na altura, ninguém questionava nada. Os cachorros quentes da Pedro de Santarém, todos eles óleo queimado e carcaça emborrachada. Lá não parecem outra vez os índios. Óleo queimado. Au. Mas eram o maná mais desejado da zona de Benfica em 1981. E a combinação era vencedora. 2 salsichas gordurosas a pingar, uma substância viscosa negra dentro do papo seco e um esguicho de mostarda aguada por cima. Todos os dias esta dose. E era sublime. Fazia da escola quase um lugar desejado. Era o mas maravilhoso no conceito de ir à escola, como em é uma maçada ter de ir à escola, mas há lá cachorros quentes gordurosos. E todos os dias marchava um? Todos os dias marchavam Pelo menos. Ao almoço ou era só porque sim? Porque sim. Só porque sim. E por isso é que nunca percebi porque é que houve tanta polémica quando começaram a abrir os primeiros restaurantes de hambúrgueres neste país. Não sei se vocês se lembram, mas dizia-se: os hambúrgueres destes restaurantes são feitos com minhocas. Sim. Mito urbano dos anos 80, clássico. Como se os hambúrgueres pudessem ser piores que as porcarias que eram servidas à petizada nas cantinas das escolas. No buffet. Eu não sei se eram ou não feitos com minhocas. Eu quero acreditar que não. Que só se começa a usar minhocas para fazer hambúrgueres depois de uns tempos a fazer hambúrgueres a sério para convencer o cliente. Só depois é que faz sentido começar a usar minhocas. Mas antes não, que é para agarrar. Claro, um dia que eu tenho um restaurante só começarei a usar minhoca para aí passado um ano estar a fazer bons hambúrgueres de vaca. Ainda bem que avisas, um dia aparece a notícia no Marcos tem um restaurante. É no primeiro ano só. Exato. A grande questão é, se fosse com minhocas, ainda assim seria francamente mais saudável do que coisas como os cachorros quentes que se vendiam nas cantinas das escolas. Eu lembro-me da histeria generalizada quando abriram os primeiros grandes restaurantes de fast food. Havia filas gigantes. Era quase preciso fazer marcação para se ter lugar. O povo português é ávido de novidades, mesmo que essas novidades consistam num pedaço de carne de vaca picada dentro de um pão. Coisa que é possível fazer em casa desde que a carne picada e o pão foram inventados. Mas nada como experimentar carne picada dentro de um pão feitos de uma forma assim mais industrial. Exato. E assim durante uns tempos era in comer nestes restaurantes e não uma necessidade rápida e eficaz quando não há tempo e ou dinheiro para mais. Portugal resistiu heroicamente durante muitos anos à invasão dos restaurantes de fast food, tanto assim que antes das hamburguerias e das pizzarias, os anos 80 começaram por trazer um tipo de restaurante acabado em eria que não era tão ousado e sim mais adequado às pequenas refeições intermédias como o lanche. Vocês devem lembrar-se da idade de ouro das croissanterias. Sim. O conceito era parvo. E as variedades incríveis que existiam. Mas o conceito era muito parvo. Os croissants da Fritz. E era... Eu tenho que... Olha, já marchava agora. Mas eram daqueles que depois punhas aquilo que escolhias. Claro, não claro, vinhas já claro. Barravas a bela da compota. Ou Mas no doce de ovos, fundo, tão bom. o conceito era parvo porque estamos a falar de uma pastelaria especializada em vender apenas um tipo de bolo. Sim. O croissant. Com diversos recheios e variantes, é certo, mas se uma pessoa pode ir a uma pastelaria e para além de poder comer croissants com o que bem lhe apetecer, ainda pode de vez em quando variar e atirar-se uma bola de Berlim, um milfolhas ou um bolo de arroz, que sentido faziam as croissanterias? Era tão bizarro como haver uma bola de berlintaria. Não aconteceu, felizmente. Não houve disso. Não houve. Pena. Não houve por pouco. O que é certo é que não só parecia boa ideia naquela altura, como foram as croissanterias que inspiraram um tipo de estabelecimento acabado em teria, que também parecia uma grande ideia, alguns nos anos 80. As danceterias. As danceterias. Eu às vezes penso que nos tempos da nossa juventude um cometa de parvoíce passou aqui por cima e só isso explica que durante alguns anos malta empreendedora tenha achado que o sucesso de um estabelecimento de diversão noturna era capaz de aumentar de forma radical se uma pessoa deixasse de chamar discoteca e passava a chamar-lhe danceteria. Danceteria, vamos a isso. Dá-me aí com o M.
Uma das mais famosas danceterias dos anos 80 era a danceteria Lido, na Amadora, ali ao pé da casa da Wanda Miranda. Não é nada. Foi destruída há perto de um ano por um incêndio e, tal como outras danceterias da moda naquela época, era famosa pelas suas grandiosas matinés. Os miúdos de hoje nascem já praticamente com barba, e incluindo as miúdas. E penso que começam logo por sair à noite imediatamente. Mas nós íamos à discoteca, perdão, à danceteria, à tarde. É verdade. Depois de almoço, abanar o capacete era uma coisa mais aceitável pelos pais. Era como ir ao cinema à tarde. Mas a magia da coisa é que uma danceteria, como uma discoteca, não tinha janelas. E por isso, um jovem da altura podia imaginar perfeitamente que estava a dançar ao som de Wham às 2 da manhã, quando na verdade eram 2 da tarde. Exato. Quem diz danceteria Lido diz, e não estou a dizer que aconteceu, mas diz danceteria Blue Jeans em São João do Estoril. Que nome tão bonito. Avança. Ganga. É um nome de ganga. Dá-me aí um slow. Vamos a isso. Ribeiro. Porque Havia slow na danceteria. Alguns pais não imaginavam que, mesmo às inocentes horas do lanche, havia slows na danceteria. Havia, sim, senhor. E havia coisa mais perigosa do que um slow na danceteria. No meu caso, sim, porque eu esmagava aos pés da miúda. E lembro-me especificamente de esmagar os pés de uma miúda ao som de One More Night de Phil Collins. E lembro-me também dela ter dito a embaraçosa frase: se calhar então parávamos por aqui. E lembras-te como é que se convidava a rapariga? Não se falava, fazia-se aquele gesto com a cabeça assim, tipo, para o lado, bora? Eu nem para isso não tinha fazia jeito. isso? Não, dava uma cabeçada no tipo que estivesse mais próximo para fazer esse gesto com a cabeça. Eu já nem me lembro sequer como é que esta miúda acabou a dançar comigo One More Night, mas acho que foi numa daquelas confusões. Estava muito escuro. Eu acho que ela só depois é que percebeu: espera aí, mas este é aquele que... Mas esta música não faz sentido na danceteria. Devia ser One More Afternoon. Exato. Não, mas é aquilo que não dizia. Como não havia janelas, pensavas que era de noite. Parecia noite. Um clássico dos slows nas danceterias era o Carry dos Europe. Carry lá, dos mas Europe. era. Pois é, faixa 3. Sim. Yeah, I wanna know what love is. Mas isto era ao fim de semana ou durante a semana também havia? Não. Era ao fim de Era- semana. Mas também havia durante a semana, acho eu, ou não? Não, durante a semana havia aulas, claro. Pois, Só havia, ao sábado ou ao semana, domingo. claro. Se vocês se baldavam às aulas para ir para a danceteria, dançar slows do One More Night de Phil Collins. Deixa de haver slows nas Olha, discotecas. Para jogar a bola, sim. tu não gozes, hein? Já não há Eu não, slows, pois não. Nem Já- sabes o que perdeste. Alguém me explique se há slows nas discotecas ou não. É uma questão que eu tenho há anos e ainda ninguém me soube responder. Não, Já há slows nas só no chá dançante. Sim. Claro. Já não há slows nas Bolas. discotecas. Uma pessoa já não se pode roçar. Mas também já não há. Nas colunas. Sim. Que remédio. Eu não tinha outro remédio. Mas aquilo vibrava e era extremamente agradável. Olha, isto não é mau, pessoal. Venham aqui. Não é mau, não. Há prazer. É como as máquinas de lavar roupa. Nunca experimentei. Isso é Claro. Ouviste dizer. Coisas de mulher. A centrifugação é altamente. A caderneta de cromos disponível também em formato podcast em radiocomercial.clix.pt.